Continuamos o nosso longo e fascinante estudo do Apocalipse. Desta vez esperamos com o programa de hoje concluir o capítulo 3, que contém 3 cartas dirigidas a 3 igrejas: Sardes, Filadélfia e Laodiceia. No programa anterior nós tratamos da mensagem à igreja de Sardes. São os 6 primeiros versículos do capítulo 3. Hoje nós vamos começar a carta à igreja de Filadélfia. Atenção, Filadélfia é um estado dos Estados Unidos da América, mas aqui se trata de uma cidade que ainda hoje existe e é da Turquia. É cidade do tempo do apóstolo João, uma das cidades mais antigas da Ásia. Então começamos Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: Eis o que diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. Todas as cartas são dirigidas a anjos. Alguns exegetas interpretam a palavra anjo como se fosse o bispo daquela cidade, o bispo daquela, chamemos de diocese. Mas a maioria dos exegetas considera que a palavra anjo se refere a anjo mesmo, a um ser espiritual, não dotado de matéria, criado por Deus para servir a Deus e aos homens. E lógico, aqui Jesus Cristo está falando com o vidente, está dando uma ordem ao apóstolo e evangelista João. Filadélfia é uma pequena cidade da Lídia. Lídia é uma região. Hoje não tem mais esse nome. A nomenclatura das regiões da Ásia no tempo de São João é bem diferente da nomenclatura de hoje. Hoje nós temos países, temos estados, temos nações. São nomenclaturas que não existiam naquele tempo. Naquele tempo havia reinos, havia cidades, havia regiões, havia províncias do Império Romano. Lídia era uma parte do Império Romano. E era uma cidade sem importância comparada com as vizinhas. A sua comunidade cristã era pouco numerosa. E além disso, como as demais, diga-se de passagem, era uma comunidade atacada de fora. Os ataques nós já sabemos de que natureza. De natureza política, estamos em plena perseguição aos cristãos no fim do século I, mas também uma perseguição da parte dos hereges. Lembram dos nicolaítas, lembram dos pagãos, de toda a problemática de que já tratamos quando estudamos as cartas às outras igrejas, já do capítulo 2 e do capítulo 3. Por outro lado, essa comunidade se destacava pelo espírito e pela ordem. Era uma comunidade valorosa, era uma comunidade cristã que, não obstante as suas limitações, tinha os seus méritos. Era uma comunidade coesa, era uma comunidade virtuosa. A finalidade da carta é despertar confiança, reforçar a fidelidade provada e ainda encorajar. Aliás, essa é a finalidade das 7 cartas. É claro que uma ou outra comunidade tem uma problemática bem específica e às vezes a linguagem de Nosso Senhor para São João é uma linguagem mais ríspida, mais dura, mais intransigente, mais severa, por causa daquela problemática específica. O que não é o caso dessa comunidade de Filadélfia. Comunidade pequena que tem lá as suas vantagens. Nós sabemos que uma cidade grande é bom em muitos aspectos morar numa cidade grande. Tem, porém, suas desvantagens. Mas a recíproca também é verdadeira. Morar em cidade pequena tem suas vantagens. Também tem suas muitas desvantagens. Então estamos diante de uma comunidade pequena em comparação com as outras 6.
Filadélfia. Eis o que diz o santo e o verdadeiro. Jesus aqui está falando dele. Jesus é Deus, Deus é santo. Jesus, que se autoproclamou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, está aqui usando uma palavra muito parecida. Verdade é substantivo, verdadeiro é adjetivo. Mas como Jesus é o verdadeiro e é a verdade, ele é o adjetivo de si próprio, ele é ao mesmo tempo substantivo e também adjetivo. Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Bom é adjetivo. Por que me chamas bom? Só Deus é bom. Jesus aqui está dialogando, catequizando o jovem para que ele transponha o nível puramente humano, mestre, e chegue a reconhecer Jesus como Deus. Por que me chamas bom? Acaso tu me reconheces como Deus? É a interpretação nas entrelinhas dessa pergunta de nosso Senhor. Adjetivo, aliás, que se une ao substantivo. Eu sou o bom pastor. Bom é adjetivo, pastor é substantivo. Jesus é, ao mesmo tempo, adjetivo e substantivo. Aqui nós estamos diante de um predicado de uma pessoa que é verdadeira. Fulano é verdadeiro. Aqui é o adjetivo da pessoa. Só que Jesus é o verdadeiro verdade. Jesus é adjetivo de um substantivo que é ele mesmo. Está claro? Verdadeiro. Dois predicados que manifestam a natureza divina de Jesus. Porque só Deus é santo. A palavra santo para as criaturas, ela é derivada. Se pode falar pelo batismo, somos santos. Podemos afirmar que as criaturas que fizeram a experiência de morte para o pecado e renasceram para a graça de Deus pelo sangue de Cristo e pela força do Espírito Santo são santas. Mas é uma santidade decorrente da misericórdia de Deus que fez essas criaturas participarem da santidade de Deus, da vida de Deus que é santo. E verdade, quem é o detentor da verdade? Qual é o único ser que pode se proclamar verdade? Já falamos disso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, dois predicados exclusivos de Deus. Aqui nós temos mais uma prova da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, aquele que tem a chave de Davi. Essa expressão é tirada de Isaías 22, 22. Leiamos o texto. Porei sobre seus ombros a chave da casa de Davi. Se ele abrir, ninguém fechará. Se fechar, ninguém abrirá. Reparem, é quase idêntico o texto com Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Eu tenho a chave de Davi, abro e ninguém fecha, fecho e ninguém pode abrir. O que significa essa expressão que já se encontra no Antigo Testamento, Isaías 22? Essa expressão em Isaías 22, 22 é uma profecia a respeito de Eliaquim, a transferência para Eliaquim do cargo de prefeito do palácio, que aqui é interpretada de forma messiânica. Havia um mordomo que tinha a chave do palácio do rei. Sobna, se não me engano, é o mordomo, só que era um mordomo corrupto. Então a profecia diz, eu vou tirar a chave de você e vou entregar a Eliaquim. O que significa então essa imagem veterotestamentária? A casa de Davi é transformada no livro do Apocalipse em símbolo do reino messiânico. Só Jesus decide quem será acolhido no reino de Deus ou quem dele será excluído. Evidente. A imagem da chave, com a qual se abre e ninguém pode fechar, significa a autoridade. Aqui eu abri, ninguém fecha, porque eu tenho autoridade para isso. E se eu fechar, ninguém pode abrir. É uma imagem que nosso Senhor Jesus Cristo utilizou quando prometeu confiar a liderança, o pastoreio da Santa Igreja a São Pedro. Eu te darei as chaves do reino dos céus.
É uma imagem que não pode ser interpretada ao pé da letra, como se o céu tivesse uma porta bem grande, não é? Por onde as almas dos eleitos têm que passar. É uma imagem figurada, é uma metáfora, é uma linguagem que precisa ser transposta para o nível do seu significado. Ela é o significante, mas tem um significado. Não se pode ficar no significante. Ela tem um sentido. E é esse o sentido que interessa. O sentido que não é a matéria da chave. É uma comparação. Muito bem. Então, sintetizando o versículo 7, eu tenho poderes. Eu sou o Messias. Eu detenho em mim o poder de decidir quem vai ser acolhido, porta aberta, pode entrar, ou quem não será acolhido no reino dos céus, porta fechada, aqui você não entra. Está claro? Está clara a ideia do versículo 1? Vamos ao versículo 2, versículo 8. Conheço as tuas obras. Eu pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Porque, apesar de tua fraqueza, guardaste a minha palavra e não renegaste o meu nome. Interpretem isso, vejam, aliás, nem é preciso interpretar, que aqui nosso Senhor Jesus Cristo está dirigindo palavras encomiosas, palavras elogiosas. Está dizendo coisas muito boas dessa comunidade. Conheço tuas obras. Jesus é Deus e sabe de tudo, do passado, do presente e do futuro. Esse foi o tema do nosso encontro passado, quando nós tratamos da questão se Deus já sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno, então por que Ele criou aqueles que Ele já sabe que vão ser condenados? Essa questão já foi bem tratada, modestamente, bem mastigada, e já está no vídeo, se não me engano, já disponível hoje na internet, de hoje para amanhã. Muito bem. Então, conheço tuas obras. Jesus conhece tudo da vida de cada um e da vida de todos ao mesmo tempo, seja do passado, seja do presente, seja do futuro. Pus diante de ti uma porta aberta, isto é, concedi poderes a vocês, dei possibilidade para que vocês exercessem o apostolado de vocês, o trabalho de vocês, o anúncio da boa nova. Eu dei poderes, eu conferi poderes a vocês. Aliás, essa expressão porta, que aliás são as duas primeiras palavras da última, do documento do Papa Bento XVI, que conclama o ano da fé, que teve início em outubro do ano passado, e se encerrará na solenidade de Cristo Rei desse ano. Porta fidei é uma expressão tirada de Atos 14, 27, porta da fé. Leiamos. Ali chegados, reuniram a igreja e contaram quão grandes coisas Deus fizera com eles e como abrira a porta da fé aos gentios. Uma imagem simbólica. Porta da fé significa eu criei possibilidades, eu dei condições, eu favoreci, eu permiti que as pessoas viessem a crer naquela comunidade. Então, eu pus diante de ti uma porta aberta, conferi possibilidades, facilitei as coisas para vocês, dei condições para vocês. É o sentido da porta aberta. 1 Coríntios 16, 9. Aí se me abriu uma grande porta, a minha atividade, e os adversários aí são muitos. De novo, o tema da porta. Porta grande aqui. Grandes possibilidades, grandes ocasiões, grandes condições. Condições muito favoráveis. Segundo aos Coríntios 2,12, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, apesar da porta que o Senhor me abriu, isto é, das condições que o Senhor me abriu. E Colossenses 4:3, orai também por nós, pedi a Deus que dê livre custo a nossa palavra, para que possamos anunciar o mistério de Cristo. É por causa deste mistério que estou preso. Livre curso
a nossa palavra. Repare que essa ideia está associada com porta, porque a porta é o lugar por onde o fluxo das pessoas ocorre. Por ela as pessoas entram, por ela as pessoas saem. É a condição de possibilidade do livre trânsito. Do livre trânsito é o sentido da expressão porta aberta. Muito bem, vamos agora ao versículo 9. Versículo 9. Eu te entrego adeptos da sinagoga de Satanás, desses que se dizem judeus e não o são, mas mentem. Eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés e reconhecerão que eu te amo. Lembrem-se que se trata de uma comunidade que exerce fielmente o seu apostolado. É uma comunidade que prega o nome de Jesus. Sabe, tem consciência das suas dificuldades, mas anuncia o nome de Jesus. Aqui nós temos uma promessa de nosso Senhor. Daqueles que integram a, aspas, sinagoga de Satanás, alguns vão se converter. Alguns vão renunciar a essa atitude intransigente de combater os cristãos da cidade de Filadélfia e vão se tornar cristãos. A expressão sinagoga de Satanás já apareceu no livro do Apocalipse, numa das cartas que nós já estudamos. Na verdade, são judeus radicais, judeus intransigentes, que não aceitam de jeito nenhum os cristãos e que colocam obstáculos aos cristãos. Antes, perseguem duramente, intransigentemente os cristãos, e nosso Senhor Jesus Cristo aqui os chama de sinagoga de Satanás. O que significa a expressão vou entregar-te alguns da sinagoga de Satanás? A comunidade em breve vai crescer, porque vão vir das fileiras dos seus inimigos mais esclarecidos e mais obstinados os que outrora pregavam contra o cristianismo, os que eram adversários de Jesus e de sua igreja. Ou seja, vou dar-te, quer dizer, vou entregar-te, eles vão se converter. Eles, a exemplo de São Paulo era adversário do cristianismo e depois da conversão passou a pregar o nome de Jesus Cristo. Muito bem, se dizem judeus e não são, mas mentem, porque o autêntico judaísmo, que na verdade é preparação para o cristianismo, não pode fazer o que esses falsos judeus vêm fazendo, perseguir o nome de Jesus em nome do Antigo Testamento, que é todo palavra de Deus, do qual Jesus pregou, e no qual encontram-se todas as profecias acerca dele. Ele é o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Eu os farei vir prostrar-se aos teus pés e reconhecerão que eu te amo. É a conversão deles que vai acontecer em breve. Versículo 10. Porque guardaste a minha palavra, a palavra de minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação, que está para sobrevir ao mundo inteiro, para provar os habitantes da terra. Amados, aqui nós já damos um salto para o futuro, ou seja, um salto para hoje e um salto para o porvir. Essa frase de nosso Senhor Jesus Cristo não autoriza nenhum dos leitores da Bíblia, nenhum dos intérpretes da Bíblia, a sustentar que essa provação já aconteceu e não vai acontecer mais, ou era restrita apenas ao tempo de São João, apóstolo e evangelista, ou pior ainda, era restrita apenas à comunidade de Filadélfia, porque o texto é claro. A provação vai sobrevir ao mundo inteiro, está para sobrevir ao mundo inteiro, para provar os habitantes da terra, ainda que o sentido da palavra terra, ainda que a concepção de mundo antigo, dos antigos, incluamos São João, certamente era muito mais restrita que a noção de mundo que nós temos hoje. A América não havia sido descoberta, a América do Sul também, enfim, ninguém sabe, talvez até a região da Austrália, por aí, não sabemos. Parece que a descoberta desses continentes é uma coisa bem recente,
em comparação com o tempo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui estamos diante da palavra do Senhor que não cai por terra. Agora, como isso vai se concretizar, ou como está se concretizando aqui, ali ou acolá, hoje e no futuro, isso nós podemos discutir. Um mundo com mais de 7 bilhões de pessoas e os cristãos espalhados em tantos países, muitos dos quais nós estamos experimentando terríveis dificuldades, podemos propriamente dizer que essa profecia está se cumprindo. Provação que há de sobrevir ao mundo inteiro para provar os habitantes da terra. A palavra provação. E hoje nós temos exatamente uma prova disso. Hoje, nesse exato momento, em que a igreja conclui um dia de oração e de penitência pela paz na Síria, capital Damasco, onde São Paulo se converteu. Síria que deu tantos santos, tantos monges, tantos mártires, tantos confessores, tantos presbíteros, tantos homens e mulheres que derramaram seu sangue por causa de Cristo. Hoje é um país dilacerado pela guerra. E existe uma forte ameaça de esse país ser bombardeado. E não estamos aqui entrando no mérito, quem está certo, quem está errado. A simples notícia da guerra já é uma loucura. A simples possibilidade da guerra já é apavorante. Uma dura provação para a Síria. Mas, por favor, devo lembrar, não é apenas a Síria onde moram, residem cristãos. Em muitos outros países, os nossos irmãos na fé são duramente provados, e isso reforça a convicção de que esta profecia é uma profecia para os dias atuais e para o futuro também, que vislumbra essa realidade sombria que já é colocada nesse versículo por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te guardarei da hora da tentação que está para sobrevir. Do que nosso Senhor Jesus Cristo está falando? Ele cuidará para que na perseguição geral aos cristãos, que está iminente, se preservem e não sofram nenhuma perda pela apostasia. Estamos aqui, repito, já estudamos na introdução ao livro, num contexto de perseguição. O imperador em Roma é Diocleciano. Já foi decretada a perseguição aos cristãos em todo o império. São João teve que deixar Éfeso, fugiu para Patmos e está aguardando exatamente isto. Os cristãos vão sofrer, mas eles vão ser preservados por nosso Senhor durante a perseguição geral aos cristãos. Curiosamente, em plena campanha, chega a notícia, recomendo a vocês, podem digitar no Google, no YouTube, Apocalipse de João. É o filme todo, está de graça. Digitem e assistam hoje à noite. É um filme muito fiel a todo o livro do Apocalipse. Filme feito em Hollywood mesmo. E é interessante como termina o livro. São João está na ilha, depois que ele recebeu toda essa visão, depois que ele escreveu, enfim, ao longo do livro, tudo aquilo que ele vê em êxtase aparece no livro. Não é um filme, digamos assim, com tantos efeitos especiais, é uma produção hollywoodiana, mas o orçamento a gente percebe que não é muito alto. É um filme, digamos, classe B, mas que é bastante fiel. Então, ao livro, ao último livro da Bíblia, chega a notícia: Diocleciano morreu. A perseguição acabou. E São João já está no fim da vida. Volta para Éfeso, onde acaba morrendo. Eu recomendo, assistam, é de graça, com o computador, enfim, é um filme, é tudo isso que nós estamos vendo. Nosso Senhor Jesus Cristo preserva os cristãos da cidade de Filadélfia na perseguição que está para acontecer. Versículo 11: venho em breve, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A expressão venho em breve já aparece em outras ocasiões nos lábios do próprio Jesus.
Eis que estarei convosco todos os dias. Não é necessariamente essa afirmação. No capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, os anjos, depois que Jesus sobe aos céus, homens da Galileia, porque estáis aí a olhar para o céu? Esse mesmo Jesus que viste subir, voltará. O último versículo da Bíblia, já lemos a expressão Maranatá, é o hino com o qual se conclui a palavra de Deus. Vem, Senhor Jesus. É a certeza da comunidade primitiva de que nosso Senhor Jesus Cristo virá em breve. É uma promessa jubilosa, por favor, jubilosa. Jesus virá. Uma expressão que nós, católicos, precisamos resgatar, recordar e constantemente afirmar para as pessoas. Jesus está chegando. Jesus vem em breve. Virá sobre as nuvens, com poder e glória, para julgar os vivos e os mortos, como nós recitamos no credo, de forma muito sóbria e solene, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Conserva o que tens, essa expressão já apareceu em Apocalipse 2:25 e sabemos qual o significado dela. O que é que a comunidade tem? Tem o próprio Jesus mediante a fé. O patrimônio da fé. A fé em Jesus. Essa é a riqueza. Esse é o patrimônio. Esse é o grande valor. Essa é a única posse da comunidade. A fé em Jesus. Para que ninguém tome a tua coroa. O tema da coroa já foi citado aqui várias vezes. A coroa imarcessível da glória de que fala a primeira carta de São Pedro. Depois, São Paulo, desde já me está reservada a coroa da glória, o prêmio, o galardão. Coroa significa a participação na realeza de Cristo na glória. É o triunfo, é a vitória, é o coroamento, a coroação, a recompensa pelo esforço aqui na terra em buscar Jesus, em ser fiel a Jesus, em ser obediente a Jesus. É o prêmio, é a recompensa, é a coroa, é a expressão. Por isso, se pode falar propriamente que os santos são todos coroados. Eu te darei a coroa, para que ninguém te tome a coroa, para que ninguém arranque do teu coração o desejo sincero de ser fiel a mim até o fim, o que possibilitará a você participar dessa felicidade que eu prometi aos que me forem fiéis até o fim. Segura com firmeza o que tens. Apocalipse 12:25, nós já sabemos: guardai o que tendes até que eu venha. Guardar o quê? Guardar a própria fé em Jesus. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 12. Farei do vencedor uma coluna no templo de meu Deus, de onde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, enviada por meu Deus, assim como o meu novo nome, o meu nome novo. Eu repito, a palavra-chave de todo o Apocalipse, para compreender todo o Apocalipse, está no capítulo 1, versículo 20, simbolismo. Eu pedi para vocês decorarem essa palavra e onde ela se encontra, porque ela é uma palavra-chave. Ainda não começamos a tratar de animais monstruosos, com chifres, com cabeças, animais espantosos, etc., gafanhotos, escorpiões, coisas horrendas que ainda vão ser citadas. Tudo deve ser lido e interpretado na ótica dessa palavrinha-chave, simbolismo. Eu citei isso porque aqui já temos alguns símbolos, para que ninguém pense que o céu tem muitas colunas, parecendo o Estádio Nacional aqui de Brasília, né? Cheio de colunas do lado de fora, etc. O que significa essa imagem? É uma imagem tirada do costume que havia na antiguidade de generais e estadistas mandarem erigir colunas votivas nos templos para assinalar suas façanhas. Eu acredito que quem já foi a Roma
Ou outras cidades também, onde o Império Romano deixou a sua marca, na arquitetura sobretudo. A presença de muitos obeliscos. Tem uma praça, um obelisco. Mas tem também a coluna, sei lá, fulano fez uma batalha contra um determinado exército e venceu. Aí mandou construir um arco. Paris, por exemplo, na Champs-Élysées, tem o Arco do Triunfo. Muito bonito. Também em Roma, perto do Coliseu, tem o Arco de Constantino. Também tem a coluna de Trajano no Império, lá no Foro Romano. Isso era um costume daquele tempo. E nessas colunas, desenhos eram cunhados na própria matéria da coluna, onde se mostrava o general e o seu exército em batalha, simbolizando ali a vitória dele contra Maxêncio, contra fulano, contra Beltrano, etc. Esse título é muito importante. Quem já teve a oportunidade de ir na Europa, numa dessas cidades onde o Império Romano marcou a sua presença, é muito comum a presença, a ereção de colunas. E ali fica registrado o nome do general, em latim, ou enfim, na língua daquele tempo, e registrada a façanha daquele herói. Pois bem, agora é preciso transpor a imagem da coluna do templo, do significante para o significado. O que significa: farei do vencedor uma coluna no templo de meu Deus. Ele, o eleito, não será materializado em objetos. Não vai ser uma coluna no sentido material, mas ele vai ser acolhido por Deus no céu. O templo aqui não é o templo humano, é o templo do céu, o templo de Deus. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo: farei dele uma coluna no templo do meu Deus. Ele vai ficar registrado para sempre no céu. Não apenas na memória do meu Deus, mas ele mesmo vai ser essa coluna. Ele mesmo vai participar dessa felicidade sem fim. Aquilo que é costume fazer aqui na terra para homenagear os vitoriosos, colocando seus nomes, suas façanhas nas colunas, nas praças, nos edifícios, eu farei isso no céu com esse que é a minha coluna, com esse que é o meu vencedor, com esse que é o meu herói. Ele vai residir no céu com meu Deus. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus e o meu novo nome. Repito, voltemos ao costume do tempo antigo. Fulano travava uma batalha, um general à frente de uma legião ou duas legiões. Terminada a batalha, era costume registrar aquele feito, aquela vitória, ad perpetuam memoriam rei. Por isso, na França, é tão significativo para os franceses o Arco do Triunfo. Napoleão Bonaparte é o herói da pátria. Pois bem, aqui no Brasil nós temos o Memorial da Independência, lá às margens do rio Ipiranga, no bairro Ipiranga, São Paulo. Foi lá que foi proclamada a independência do Brasil. Aliás, todos os países têm os seus memoriais. Memorial do Pracinha, Memorial do Soldado Desconhecido, Memorial JK, Memorial, enfim. É um costume tão antigo quanto a própria humanidade. E São João utiliza essa imagem humana para transpor o leitor para um significado espiritual, para a glória do céu. Com isto se quer indicar não apenas que os fiéis pertencem aos portadores dos nomes, mas também que participam da sua essência. Assim como o nome fica gravado no mármore, geralmente esses obeliscos são de mármore, não é? Fica gravado lá para sempre. Claro que com o tempo, exposto à umidade, enfim, aquilo vai se deteriorando, vai se descaracterizando, mas fica gravado, lá. Pois bem, faz parte, aquele risco, aquele nome, faz parte da natureza, passa a fazer parte da natureza daquele material. Em outras palavras, participar
da glória é participar da própria essência de Deus. Ele vai ser coluna no céu, e a coluna tem o nome dele escrito. É vitorioso, a vitória dele é Cristo nele, participa da vitória de Cristo, participa da vida de Cristo, participa da essência de Cristo, não no sentido de panteísmo, mas no sentido de intimidade da vida de nosso Senhor Jesus Cristo na glória com o Pai e com o Espírito Santo. Reparem o que diz Apocalipse 2,17. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido e lhe entregarei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo. O nome novo é o nome de Jesus ressuscitado, que ninguém conhece, senão aquele que o receber. O tema da pedrinha branca, uma espécie de ingresso, uma espécie de senha, que permite o fulano a entrar num lugar que é reservado a alguns. A pedra branca como senha dessa concessão, dessa promessa, dessa recompensa, desse galardão. No que se refere a ele mesmo, diz Cristo expressamente que será seu nome novo. Nome novo, aqui se refere ao Filho do Homem glorificado e não mais o do humilhado. E aqui é preciso que nós façamos uma distinção entre a expressão Senhor e Mestre. Senhor é um título claramente pascal. Jesus só é Senhor no sentido estrito e pleno do termo com a ressurreição. Porque antes de vencer a morte, não se pode afirmar que Jesus é Senhor da morte. Jesus só é Senhor da morte quando ele vence a morte. Por isso, esse título Kyrios, Cristo, Senhor, Kyrios, Senhor, é típico da comunidade primitiva pós-pascal. É um qualificativo de Jesus atribuído pela comunidade cristã após a Páscoa. Muito bem, quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É, na verdade, um chavão, uma expressão que conclui todas as 7 cartas. Já tratamos disso, vamos falar um pouquinho. Eu só queria voltar, lembrei agora, lá no versículo 12. Reparem a promessa de nosso Senhor. Escreverei sobre ele o nome de meu Deus, isto é, ele vai participar da vida íntima do meu Deus. O meu Deus aqui é Deus Pai, porque quem está falando é Jesus. Quando Jesus fala de Deus, Jesus se refere ao Pai, não esquecendo que Jesus é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Então, escreverei sobre ele o nome de meu Deus, isto é, aquilo que se tenciona fazer, que se tensionava fazer quando se colocava o nome do general vitorioso numa coluna, é perpetuar o nome naquela matéria. O nome passava a integrar a matéria daquela coluna. Esse é o significado. Significado: escreverei nele o nome de meu Deus. Não é que Jesus vai escrever aqui Deus Pai na testa de cada eleito. Não. Ele vai participar da vida íntima do meu Pai. E o nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém. Isto é, ele será um elemento integrante da glória do céu. Ele será um cidadão do reino dos céus. E finalmente, o meu nome, o nome de meu Deus, o nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém que desce dos céus, enviada por meu Deus, é a igreja triunfante, é a igreja gloriosa, a Nova Jerusalém, como o meu nome novo. Qual é o nome novo de Jesus? Jesus não deixou de ser Jesus. Jesus glorificado. Jesus o Senhor. Para que toda língua confesse para a glória do Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Assim termina o cântico cristológico de Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 11. A respeito da cidadania do céu, a respeito da impregnação do nome da Nova Jerusalém no eleito, no vencedor, eu queria, é um texto que não está no script,
por assim dizer. Mas vamos à carta de São Paulo, carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 19. É uma expressão que nos ajuda a compreender essa cidadania. Ou seja, Jesus aqui diz: eu colocarei nele o nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém. Consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. É nele que todo edifício harmonicamente disposto se levanta até formar um templo santo no Senhor. É nele que também vós outros entrais conjuntamente pelo Espírito na estrutura do edifício que se torna a habitação de Deus. Então, duas expressões nesses versículos merecem a nossa atenção. Sois concidadãos dos santos, membros da família de Deus. A nossa cidadania pela fé e pelo batismo é o céu. Nós aqui somos passageiros, somos peregrinos. A nossa meta é o céu. A nossa morada pela fé e pelo batismo já se tornou o céu. Caminhamos para lá pressurosos, caminhamos para lá cheios de esperança. Isso ajuda, e a segunda expressão é habitação de Deus, morada de Deus, no finalzinho do versículo 22. Para melhor compreender o nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus, enviada por meu Deus. E desce para quê? Com que finalidade a igreja, a Nova Jerusalém, desce? O Apocalipse vai explicar lá no final. É a esposa ornada, embelezada, para ser desposada pelo seu esposo. É a ideia de igreja gloriosa como cidade e também como esposa. Imagens muito sugestivas para descrever a igreja. E com isso, com o versículo 13, de novo eu repito esse significado, já é a quarta vez, já é a quinta vez que nós tratamos dessa expressão. Quem tiver ouvidos, não estamos tratando dessa parte do corpo, mas estamos tratando de disponibilidade, de docilidade, de abertura a essa mensagem. Isto é, se você é dócil de coração, você vai ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Você vai acolher, você vai abraçar, você vai aceitar. De novo, como quem está falando é Jesus, ao dizer, ouça o que o Espírito diz às igrejas, Jesus não está se eximindo de ser o autor da mensagem. Jesus está simplesmente dizendo que o que ele o faz pela força do Espírito. Se escutamos Jesus, é pela graça do Espírito. Se entendemos Jesus, é porque o Espírito agiu em nós. Tudo aquilo que Jesus faz é na força do Espírito Santo. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, na graça do Espírito Santo, pela força do Espírito Santo, que é quem opera, que é quem realiza, que é quem efetua a obra do Pai pelo Filho. Muito bem. Eu penso que acabou a mensagem à igreja de Filadélfia. E agora vamos àquela que talvez é a carta mais famosa. Porque talvez seja a comunidade mais emblemática e porque talvez seja a mensagem mais dura das 7 cartas. Caríssimos, apresento a vocês a comunidade de Laodiceia, a 7ª e última carta do Apocalipse, com a qual se conclui essa partezinha tão importante do Apocalipse, capítulos 2 e 3. A mensagem a Laodiceia. Laodiceia, um pouquinho sobre essa cidade. Situada à margem do Licos, um rico centro industrial e comercial. Gravem essa expressão.
porque a situação sociopolítico-econômica da cidade afetou tremendamente a conduta dos cristãos daquela cidade. A opulência, a riqueza, uma comunidade abastada. Não que a riqueza em si seja um mal. Nosso Senhor Jesus Cristo falou em que sentido a riqueza ela é um perigo, ela é uma ameaça. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Não porque a riqueza em si é satânica, mas porque a posse dos bens materiais, quando não administrada em espírito de despojamento, de desprendimento, de pobreza espiritual, ela tende a escravizar a pessoa, que pode se tornar submissa àquilo que ela possui, serva daquilo que ela tem. Por isso a dificuldade. Jesus não falou de impossibilidade, disse: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. E aqui nós temos uma comunidade rica, opulenta. Os cristãos provavelmente não tinham dificuldade financeira. Tratava-se de uma comunidade muito bem situada social e economicamente. Trazia isso alguns benefícios, mas no caso, os malefícios, os prejuízos eram bem maiores. Então vejamos um pouco da realidade política, cultural, econômica, social, industrial, trabalhista, etc., dessa cidade. Fábricas de tecido de lã e linho constituíam o ramo principal de sua atividade. Tinha boas instituições bancárias e uma escola de medicina e de farmácia. Para os padrões daquele tempo, isso é um avanço. Uma cidade bem desenvolvida. Então, Laodiceia é isto. Vamos ler o primeiro versículo dessa carta, que é a maior do capítulo 3. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Insisto, piso e repiso, volto e retorno, e depois volto de novo e retorno de novo. A expressão anjo, a grande maioria dos exegetas, juntamente com os padres da igreja, consideram, os padres da igreja, os exegetas de hoje, a expressão anjo como anjo mesmo. Não se trata, se bem que há exegetas que insistem em dizer que aqui anjo é uma expressão figurada que se refere ao bispo da cidade. Essa interpretação é minoritária. Ao longo de 2000 anos de cristianismo, ela não tem muita aceitação. Mas é uma interpretação e se deve respeitar. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus aqui está falando para São João sobre si. A palavra Amém em grego significa verdade. Jesus é a verdade. Quando se diz Amém, nós respondemos na celebração, por exemplo: é verdade isso que eu estou ouvindo. É verdade isso que eu estou escutando. O Amém é Jesus. A palavra absolutamente fidedigna, como diz Isaías 65, 16, aquele que desejar ser abençoado na terra, desejará sê-lo pelo Deus fiel. Aí, fiel, verdadeiro é sinônimo. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus fiel. De novo, fiel, sinônimo de verdadeiro, porque as desgraças de outrora serão esquecidas, já não lhes volverão ao espírito. Eis o que diz o Amém, é eis o que diz a verdade, é eis o que diz o próprio Jesus Cristo. Testemunha fiel e verdadeira, já essa expressão apareceu em Apocalipse 1, versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados no seu sangue,
testemunha fiel. Jesus é testemunha nossa junto ao Pai. E é testemunha também do Pai junto a nós. Ele dá testemunho do Pai aos homens e também intercede por nós até que Ele venha junto ao Pai, defendendo a nossa causa perante o acusador que quer a nossa condenação. E o princípio de toda a criação, Jesus é o princípio de toda a criação? É. João capítulo 1, versículo 3, tudo foi feito por Ele e sem Ele nada foi feito. Assim começa o Evangelho segundo João. No princípio era o Verbo, isto é, a palavra estava junto de Deus, a palavra era Deus. Essa palavra se fez carne, diz o versículo 14, e habitou entre nós. Jesus é a palavra que se fez carne. Tudo foi feito por Ele. No princípio foi Ele quem agiu com o Pai e com o Espírito Santo. Porque tudo foi feito por Ele e toda coisa criada permanece relacionada com Ele, se temos Colossenses 1, de 16 a 17, nele, isto é, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Então aqui eu ouso até dizer que esse primeiro versículo que abre a carta à igreja de Laodiceia é um pequeno tratado de cristologia, onde temos vários qualificativos, várias afirmações a respeito de Jesus Cristo, ditas por Ele mesmo. Estamos a 56 minutos do início do nosso encontro. Mesmo já abrindo a carta de Laodiceia, eu queria propor que nós continuássemos o estudo dessa última carta no nosso próximo encontro. Com a compreensão de vocês, boa noite.